Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz, na graça de Deus? Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui para divulgarmos um vídeo para o enlevo espiritual e para o nosso crescimento espiritual. Meus queridos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Você que está aparecendo aí a primeira vez, você que é novo neste canal, você que está visualizando nossos vídeos agora, então, meus queridos, se inscreva no nosso canal da Simão Alberto Lírio, divulgue para os seus companheiros, para os seus amigos da empresa, no seu trabalho do dia a dia. Também faça uma coisa muito importante, você deixa o seu like. Quanto mais like você der, você está ajudando a divulgar o nosso trabalho vindo do alto, do Pai das Luzes. E também, depois que você se inscrever, depois que você der o seu like e seu joia, depois que você fizer isso, você faça também, compartilhe com outras pessoas e também ative o sininho do todas, tá bom? E também você possa fazer uma coisa muito importante, fazer os seus comentários. Na medida do possível, eu vou estar respondendo logo. Ou, se não der para responder logo, vou responder depois. Meus queridos, estamos alegres porque cada dia que passa nós temos novidade no que diz respeito à pregação do Evangelho da Graça ou aos ensinos do Evangelho da Graça. Nós realmente estamos aí com dezenas, centenas e, por que não dizer, milhares de ensinadores da graça pelo mundo inteiro. Meus queridos, hoje essa alegria é tamanha. Hoje eu estava no meu trabalho na madrugada e na manhã e eu estava agradecendo a Deus porque pessoas que a gente conhece a primeira vez e começa a nos interrogar acerca da palavra de Deus. Hoje, a nossa mente já está aberta para qualquer assunto. Antigamente, não. Antigamente, quando nós estávamos no sistema, a gente lia a Bíblia, mas não entendia a Bíblia. A gente achava que entendia. Hoje, do jeito que estão as coisas, meus queridos, hoje, até os próprios seminários, as escolas de teologia, eles vão ter que fechar as portas. Você sabe por quê? Porque as escolas de teologia só ensinam as pessoas a manipular outras pessoas. Aquela teologia barata, aquela teologia infame, aquela teologia maligna, aquela teologia, vamos dizer assim, vamos dizer, eu não sei nem como colocar a palavra em cima de um sistema que nos enganou enquanto estivemos lá dentro. Então a satisfação, meus queridos, é imensa. Uma coisa muito interessante para você que ouve os ensinadores da graça, eu já quero falar no início desse vídeo. Você observa a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu vou fazer um estudo sobre isso aí, mas esse de hoje não é sobre isso. Mas eu quero já te chamar a atenção. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, qual é a colocação do tempo verbal? É passado, é presente ou é futuro? Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a colocação verbal dos tempos, ela é passado. Você já parou para prestar atenção nisso? A Bíblia diz que a lei, ela é Cristo, o fim da lei é Cristo. A Bíblia diz que a lei e os profetas, Lucas 16:16, duraram até João. Então, se você pegar a Bíblia e estudar de Gênesis a Apocalipse, tudo ela se resume em Cristo. A Bíblia, ela parou de ser escrita entre o ano 69 e 70, com João, e ela não continuou sendo escrita. Os profetas, os patriarcas, os discípulos, eles tiveram o momento deles e morreram. Então, não existe nada na Bíblia para você futurizar, até porque ela parou de ser escrita, ela não continuou sendo escrita. Então, é mais uma prova de que tudo se cumpriu em Cristo.
não tem como mais você viver, você falar assim, eu sou religioso, ou eu frequento uma denominação, frequento a igreja por causa disso, daquilo. Não, não há mais sentido nisso. Por quê? Porque nós já reinamos em vida. Nós não precisamos da religião, denominação, de homens físicos ministrando sobre a nossa vida. Porque a partir do momento daqueles adventos, que tudo se resumiu em Cristo, a partir daí, não tem mais uma nova Bíblia que foi escrita ou está sendo escrita, a não ser os livros históricos. Então você já parou para pensar nisso? Que essa religião que está aí, esse sistema religioso, é pura enganação mesmo? Então, meus queridos, para pensar nas colocações dos tempos verbais. Os tempos verbais da Bíblia, todos eles estão no passado. Mas a doutrina futurista pegou a Bíblia e futurizou tudo, principalmente o Apocalipse. Para quê? Para a religião continuar sendo sustentada por quem? Pelos falsos líderes, falsos pastores, de uma maneira geral. Aqui eu estou falando no sentido geral. Eu estou falando aqueles que pregam uma falsa doutrina chamada futurista para continuar sustentando a religião. Mas quem está em Cristo, ele é nova criatura. É um novo homem, é um novo ser. Então, meu querido, o que eu quero dizer hoje é sobre: o diabo morreu ou está vivo? Na religião, preste muita atenção nisso aqui. Jesus não matou o diabo. Na religião, o diabo ainda está vivo. Mas isso tem coerência com a palavra de Deus? A primeira coisa que eu quero dizer é que, biblicamente ou textualmente, a palavra diabo, ela é uma figura ou uma palavra de origem grega que ela é aportuguesada, que significa opositor, inimigo ou uma ideia contrária. A palavra diabo é uma palavra de origem grega, ela não é hebraica, tá? No hebraico não existe a palavra diabo, não existe. Então o que acontece? Essa palavra diabo, ela é de origem grega, que foi aportuguesada, não é? Que significa opositor, significa inimigo ou significa uma ideia contrária. Aí os pregadores do sistema religioso, eles tentam nos refutar, os ensinadores da graça, eles tentam refutar os ensinadores da graça, sabe o quê? Tentando colocar uma ideia da cabeça deles. Nós não. Você já percebeu que os ensinadores da graça só lê o que está escrito? Os pregadores do sistema, eles leem um versículo na Bíblia e faz uma pregação de 40 minutos. 99,9% da pregação deles é pregação de autoajuda, sem extrair da Bíblia. Por quê? Eles pegam um versículo e não respeita o contexto e tentam enfiar de goela adentro para as pessoas acreditar. Então, meu querido, diabo é um adjetivo que pode significar tudo aquilo que é contrário ou tudo aquilo que se opõe. Você entende? Então a palavra diabo é como se você passasse, um homem, por exemplo, um homem passasse por uma moça, um rapaz passasse por uma moça e admirasse aquela moça, daqui a pouco ele olha para ela e fala assim com ele mesmo: nossa, que gata! Nossa, que gata! Gata que ele está usando ali, o verbo gata, é um adjetivo. Um adjetivo para quê? Para expressar tudo o que a moça representa para ele. Esse adjetivo gata, ele está querendo dizer que ela é bonita, ela é atraente e ela é simplesmente uma pessoa beautiful, ou linda, né, no português.
Linda, linda, bonita. Então o que que acontece? Então, quando um homem passa por uma mulher e chama ela de gata, ele está usando um adjetivo. Ele não está dizendo que ela é um animal, um gato ou uma gata animal. Está usando um adjetivo para traduzir o seu raciocínio ou o seu pensamento. Da mesma forma que bread no inglês é pão, Brad Pitt, né? Ah, mas o nome de bread é pão. Então, Brad Pitt. Ou, vamos dizer assim, se você uma moça passar pelo rapaz e falar assim, nossa, vamos dizer que é uma inglesa, passa pelo rapaz brasileiro, que dizem que os rapazes brasileiros, os homens brasileiros, as mulheres brasileiras são as mais lindas do mundo, não é? Essa é a nossa cultura. Realmente, a beleza brasileira, vou te contar, é incrível. No mundo inteiro faz sucesso, né? A beleza brasileira. Então, se uma moça americana que fala inglês, ela passar por um rapaz e falar, nossa, que bread, nossa, que pão. Pão é um adjetivo para expressar aquilo que ela achou daquele rapaz. Então, ela quis dizer, o rapaz é bonito, atraente, maravilhoso. Então, ela usou uma expressão, um adjetivo. Então, a palavra diabo é um adjetivo para tudo aquilo que é contrário, para tudo aquilo que se opõe. Mas o senhor João Ferreira de Almeida, quando traduziu o latim para o português, o que ele fez? Ele não se preocupou em dizer às pessoas, porque ele era escravo do sistema também, então criou-se na ideologia humana, ainda mais quando criaram a imagem, suposta imagem do diabo, pintado de vermelho, com chifres, com rabo e com uma lança. Aí, o que que acontece? Isso influencia, meus queridos, muito as pessoas. As pessoas, por exemplo, o povo brasileiro, a cultura do povo brasileiro não é a cultura de quem lê. Por exemplo, nós, os ensinadores da graça, ainda que nós sejamos resistidos pelos falsos apóstolos, pastores, líderes, mas nós gostamos de ler, nós gostamos de pesquisar, nós gostamos de ler para ensinar a verdade. E hoje está se manifestando aí, no mundo inteiro, essa maravilha. Pregadores não são de renome, pregadores pequenos, aos olhos do sistema, mas Deus está causando uma arruaça, um estradalhaço no mundo inteiro, usando pessoas simples. Então a cultura do povo brasileiro não é a cultura de ler. Se eu pegar um livro com 200 páginas, por exemplo, o meu sobrenome é Lê. Gosto de ler e escrever. Herdei isso do meu pai, né? Então o que que acontece? Eu consigo devorar esse livro em 2 dias, por exemplo. Eu leio muito, porque também é necessário para o que a gente faz, né? É necessário a gente ler. É necessário a gente estudar. Não é uma questão de lazer, não. É uma questão de necessidades. Então, você pode não concordar comigo, vocês do sistema, vocês pastores, que gostam de enganar as pessoas no templo de vocês, vocês podem não concordar comigo. Agora, eu tenho o direito, a Constituição brasileira, a nossa Carta Magna de 1888, ela me dá o direito de quê? Me dá o direito e me dá o compromisso de não ficar em silêncio. Vou repetir para vocês, pregadores do sistema, líderes do sistema, vocês podem não concordar comigo, mas eu tenho o direito e o compromisso de não ficar em silêncio. Meu querido, falando essas coisas assim, me deu vontade de lembrar. Me ajude nesse propósito, tá bom? Bastante like aí. Bastante like. Me ajude nesse propósito. Bastante like.
para que o YouTube entenda que você também está ajudando a divulgar. Like é isso. Quanto mais like você der, mais você ajuda este canal a crescer. Agora, meus queridos, então a palavra diabo significa um adjetivo, porque significa tudo isso que eu falei, tudo aquilo que é ao contrário e tudo aquilo que se opõe. Então, diabolos, preste atenção, diabolos é uma palavra grega que é encontrada 33 vezes só no Novo Testamento. Não existe a palavra diabolos, que diabolos é grego, mas não existe a palavra diabo no hebraico. Por quê? Na forma hebraica ela não existe, mas não existe a palavra ha-satã, não existe, ou adversário. Então, a religião, meus queridos, ela criou, preste atenção, a religião, estou com minha Bíblia aqui, daqui a pouco, eu vou citar a Bíblia, tá bom? A religião, o que ela fez? Ela criou este ser de rabo, de chifre, de lança e vermelho, onde esta figura que você conhece, onde que essa figura que a religião criou, o sistema criou, onde que ela se encontra na Bíblia? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum essa figura existe. Agora, por quê? O diabo, o suposto diabo, de Ezequiel 28, e Isaías 14, quem é? Em Isaías 14, lá ele é o rei de Babilônia. Em Ezequiel 28, ele é o rei de Tiro. Então, os únicos lugares que o sistema religioso, até muitos evangélicos, esses dias, não visualizei, eu só vi a propaganda lá no YouTube, um grande pregador do Brasil, que se tornou um grande político, não sei se eu uso a palavra grande político ou um político grande. Eu acho que a palavra mais adequada não é um grande político, e sim um político grande, porque aí eu tiro da questão, né, que realmente ele representa um grande político, né, que ajuda realmente a nação, e rebaixo ele para um político grande, aí eu coloco ele para a visão humana. Só isso. Então faz muita diferença entre você ser um grande homem de Deus e você ser um homem grande de Deus. Um grande homem de Deus é aquela pessoa que realmente ensina a verdade ao povo e não deixa ninguém enganado. Agora, eu me sentir um grande homem de Deus é outra coisa. Aí já é coisa do ego. Então esse moço, ele não é um grande político. Ele é um político grande, porque eu passo a visão para a visão humana. Então esse cara, ele divulgou um vídeo, uma pregação da queda de um grande anjo, a queda de um grande querubim, mas não se encontra isso na Bíblia. Eles tiram de Ezequiel 28 e Isaías 14, mas aqueles dois homens, já falei para você, é o rei de Babilônia, em Isaías 14, e Ezequiel 28 é o rei de Tiro. Então preste muita atenção no que eu vou te dizer. Abre a sua Bíblia aí, em Tiago, no capítulo 1, o versículo 13 ao 18. Vamos jogar essa teologia barata por terra? Essa teologia enganosa por terra? Vamos jogar ela por terra e vamos desmistificar este ser chamado diabo que a religião inventou? Tiago 1, 13 ao 18. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado. Ué, Deus não pode ser tentado? Mas a religião não prega, lá em Apocalipse 12, 10, que o diabo que vivia lá nos atormentava dia e noite na presença de Deus? Então isso aqui não está falando que é o diabo, esse suposto ser. Diabo são opositores
Diabo, o que que é? São inimigos. Diabos é o quê? Uma ideia contrária. Diabolos são inimigos, ideias contrárias, opositores. Olha, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele não tenta ninguém também. Mas cada um, ele é tentado quando ele é atraído, quando ele é engodado pela sua própria, é pela sua própria concupiscência. Tanta gente faz tanta coisa errada e joga a culpa num suposto ser chamado diabo. Mas a Bíblia desmente. A Bíblia diz que quando a pessoa é tentado, ele é tentado pela própria concupiscência. Por exemplo, hoje eu sou uma pessoa do bem, beleza. Mas se a partir da tarde, da noite, eu quiser amanhecer uma outra pessoa, vamos dizer assim, divulgador do mal, eu vou. Simplesmente eu vou mudar de ideia e eu vou começar a fazer coisas contra essa natureza benigna que eu tenho, essa natureza boa, essa natureza que divulga a palavra de Deus e a graça de Deus. Então, se eu quiser dar lugar à minha carne, essa sim, a carne é a minha inimiga. Lembra da Bíblia quando fala assim, que o diabo, o vosso adversário, quer dizer, a carne, como opositora, ela anda em derredor. Cuidado, ela anda em derredor, buscando quem possa tragar. Por quê? Aonde eu vou, a minha natureza pecaminosa, ela vai. A minha natureza carnal, ela vai. Agora, eu tenho que fazer o quê? Deixar o Espírito de Deus que está aqui dentro trabalhar mais do que a minha natureza humana. Porque essa sim, lembra o que Jesus falou? A carne, ela é fraca, mas o Espírito, ele está pronto sempre. O Espírito é forte. Porque é uma guerra. A natureza carnal e a natureza humana lutando dentro de nós. Então, Tiago, ele fala assim, quando alguém é tentado, ele é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aonde que existe a figura de um diabo ser? Outra coisa, nós não falamos que Deus é onisciente, onipresente e onipotente, nós não falamos também, não falávamos, na verdade, quando estava no sistema, que o suposto diabo, ele não era onipresente. Então, se a Bíblia diz que o diabo, ele anda em derredor, como que ele conseguiria ir para todos os lugares aonde eu estou indo e automaticamente com as mesmas pessoas também, com as outras pessoas? Se ele não é onipresente. Então você está vendo aqui que não bate, essa matemática não fecha. Só trata mesmo da nossa natureza humana, a natureza carnal. Depois, havendo a concupiscência concebido, aí sim dá à luz o pecado. Pecado aqui, meus queridos, Tiago era judaizante. Ele está aqui antes do juízo, tá bom? Tiago, ele era da circuncisão. Por isso que ele usa a palavra pecado, porque eles estão antes do juízo, depois da cruz, mas antes do juízo. O que aconteceu no juízo? A manifestação do Filho do Homem, aonde foi selado e tudo se cumpriu ali. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se cumpriu ali em João, se cumpriu em Cristo. Desde lá para cá, nós vivemos um novo aion na graça. E alguém me perguntou esses dias, se Jesus já veio, o que nós estamos fazendo aqui? Aí eu falei assim, depende do que você acha e entende qual é o propósito da igreja aqui. O propósito da igreja aqui, nunca foi nos permitido na Bíblia irmos morar no céu
fisicamente. Nunca você não vai encontrar isso na Bíblia em lugar nenhum. Agora, o que está escrito é: os filhos de Deus, quando deixa de existir aqui, o corpo ele vai para a terra, que é a sua pátria natal, e o espírito ele volta para Deus, que é a pátria natal dele, a eternidade. Nunca foi prometido para a igreja e nem para ninguém. O sistema religioso é que ensinaram isso e continuam ensinando, e eles conseguem ainda, com essas mentiras, prender as pessoas dentro do sistema religioso. Então, meus queridos, Deus, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, aí gera a morte. Ou gerava para aqueles que ainda viviam sob a tutela da lei. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação, que dirá variação. Em Deus, do Pai das luzes, não há nem sombra, que dirá variação. Mas o sistema religioso, eles pegaram a Bíblia e fizeram várias variantes. Quer dizer, variante para tudo quanto é lado. Norte, sul, leste, oeste, não é? Então, por isso que as pessoas ficam aí confusas com respeito ao reino, com respeito à eternidade, com respeito ao espírito, com respeito à carne, com respeito a físico, com respeito àquilo que é espiritual. Não. Então, e o versículo 18. Segundo a vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias. Isso é lindo demais, meus queridos. Como primícia das suas criaturas. Aí você entende o que é espírito. Primícias das suas criaturas. Em outras palavras, Efésios 1. Nós fomos predestinados, fomos eleitos antes da criação do mundo. Então isso aqui está... Essa matemática fecha, que toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto. Segundo a sua vontade, ele, pronome criador, nos gerou pela palavra, porque ele é pronome pai. Porque o versículo 17 está tratando do pai. Então ele aqui é um pronome que faz referência ao Pai das luzes. Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primogênitos ou feito primícias das suas criaturas. Quer dizer, quando Deus passou a criar alguma coisa aqui nesse reino da terra, já existíamos como espíritos. Então, meu querido, você observa aqui que se o suposto diabo ele existisse, isso aqui era tudo mentira. Então, se o suposto diabo existisse, então o que aconteceria? Então Jesus ou Deus teria que salvar todo mundo. Por que eu falo isso? Observe isso aqui, o versículo 18. Somos primícias das suas criaturas através da sua palavra. Então, se o suposto diabo existisse, isso aqui, ó, que está escrito, era tudo mentira. Então, isso aqui joga por terra esse paradigma de que o diabo físico existe. Por que joga por terra? Porque nós somos primícia das suas criaturas através da sua palavra. Então, quem é, meu querido? O diabo de Hebreus 2:14. Vamos olhar aqui, Hebreus 2:14. Quem é o diabo aqui? Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, pronome Cristo,
participa das mesmas coisas, ou participou, isto é, as coisas físicas, as coisas da terra, as coisas da carne. Ele, olha só, portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, isto é, de coisas físicas, nós já somos criaturas de Deus, gerados pela sua palavra, para participar das coisas espirituais, das coisas materiais aqui, porque éramos espíritos e foi concedido a nós, Salmo 139, versículo 16, e também Jeremias 1, o capítulo 1 e o versículo 4 e 5. Já existíamos como espírito, mas foi dado a nós o direito de vir aqui na terra, participar das coisas da terra, como seres humanos, e depois, na morte, o corpo volta para a terra e vamos, o nosso espírito, para Deus. A mesma coisa foi concedida por Jesus. Portanto, visto que os filhos participam de carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas. Também, meu querido, é um advérbio. Você entende um pouquinho da língua portuguesa? A palavra, o verbo também, ele é um advérbio. O que é um advérbio? Um advérbio está tratando o quê? Está pegando uma comparação, o anterior com o presente agora. Eu li antes. Vou voltar para você entender o que é um advérbio. Olha só. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue. Agora, olha a palavra também. Também é um comparativo com aquilo que foi mencionado antes. Isso é advérbio. Ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem era? O diabo. Diabo não significa opositor. Diabo não significa inimigo. Diabo não significa uma ideia contrária. Então esse diabo que Jesus aniquilou na cruz era a lei de Colossenses 2. É lindo a Bíblia, meus queridos. É lindo. Esse diabo que Jesus aniquilou na cruz é esse aqui de Colossenses. Capítulo 2, versículo 13, 14 e 15. E a vós outros que estavam mortos nos vossos pecados, ou delitos em algumas traduções, e na incircuncisão da vossa carne, vocês, judeus, porque eles que viviam sob a tutela da lei, faço questão de frisar, é a segunda pessoa do plural, vos vivificou juntamente com ele, pronome Cristo, perdoando todos os nossos delitos ou pecados, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós. Quem era esse escrito de dívida que havia contra nós? Nós aqui é a primeira pessoa do plural. Ele se inclui no texto, Paulo. Por que ele se inclui? Porque ele também era judeu. Então, ele tirou do meio de nós, riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, a qual nos era contrário. Isso contrário aqui é a palavra diabo, opositor, inimigo, uma ideia contrária. Ele falou, tudo isso que era contrário a nós, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então o diabo que Jesus cravou na cruz era a lei e as suas ordenanças. Por isso que até hoje, todo crente religioso, evangélico, que está dentro dos templos, que ainda pratica coisa da lei, ceia, santa ceia, batismo na água, ablução, dízimos, campanhas, jejuns, eles nunca vão entender a graça de Deus, porque para esse povo, Jesus nunca matou o diabo.
Jesus nunca matou o nosso adversário, porque eles fazem obras da carne, eles fazem obras da lei, para que eles possam ser justificados diante de Deus, sendo que isso aqui Jesus já fez. Meu querido, Jesus matou o diabo, mas para a religião, Jesus não matou o diabo. Para a religião, Jesus não matou o diabo não morreu. Para a religião, o diabo está vivo, mas quem é o diabo que Jesus matou na cruz? É o ser físico? É um cara vermelho? É um monstro de chifre? Não! É a lei. Era a lei e as suas ordenanças. Então vamos entender, meu querido. Preste muito atenção nisso aqui. Agora, onde eu vou te citar aqui, é um checkmate. Preste muito atenção. 1 Coríntios. As pessoas não aceitam e nem fazem questão, meu querido. Aqui é 1 Coríntios. Então as pessoas não acreditam e nem mais no que a Bíblia diz. As pessoas não estão acreditando mais. As pessoas do sistema. Eu aqui tiro fora os inteligentes da graça. Eu estou falando de pessoas, aqueles que estão no sistema. Eles não acreditam nem mais do que está escrito. Eles preferem acreditar no que os líderes dele ensinam. Você está achando que a Bíblia está valendo alguma coisa para o sistema religioso? Não está valendo mais não, querido. Os crentes do sistema, quando você cita a graça de Deus para eles, pelo fato deles nunca ter ouvido falar, eles rejeitam, mesmo estando escrito, mesmo você lendo, estampando na cara deles. Eles não querem entender, eles ficam assim, ó, não aceito, não, eu não quero. Meu Pai do céu, o que está acontecendo com esse povo? Preste muito atenção em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 52 ao 56. Preste muita atenção. No momento, Paulo, falando aos crentes de Corinto, e nenhuma outra igreja ensinou isso, só aos corintianos, ou os corintos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, não se esqueçam, vocês da graça de Deus, trombeta era um instrumento que servia para várias coisas. Uma das coisas mais importantes que a trombeta era usada era advertir, ou fazer uma advertência, dar um toque de alerta, de advertência, de preparação. Nesse caso aqui, olha do que se trata esse toque de trombeta aqui. Preste muita atenção, que isso aqui é uma linguagem de figura. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última. Isso aqui é antes do juízo. Da última trombeta. Porque a trombeta vai soar. E os mortos ressurgirão. Incorruptível. E nós. Paulo se inclui no texto. Olha aqui. Você do sistema. Traz isso para os nossos dias. E não traz Paulo não. Para você ver se nós não puxamos a orelha de vocês. Porque vocês que não entendem a língua portuguesa, nós aqui é a primeira pessoa do plural. E Paulo ele se inclui no texto. A primeira pessoa do plural está se referindo a quem fala e para quem se fala. Nós, ele está falando, eu, vocês, nós seremos transformados. Ei, você vai trazer Paulo para os dias de hoje? Você tem que trazer. Se você trazer isso para o futuro, você vai ter que trazer Paulo também. Vai ter que contratar Hollywood, os estúdios hollywoodianos, e vai ter que contratar aquele filme de novo, A Máquina do Tempo, e conseguir trazer Paulo para os nossos dias, porque o texto aqui se trata de Paulo incluído aqui.
e todos seremos transformados. Isso aqui, ele estava falando da parousia de Cristo no ano 70. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então, advérbio, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Isso é um abuso, né? Paulo está abusando aqui. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está a morte? A tua vitória. Ora, checkmate. O arguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado aqui ele está usando o tempo presente, porque eles ainda viviam sobre a lei e o juízo não tinha acontecido. Mas eu, que estou no pretérito do futuro, eu posso dizer, a força do pecado era. Esse é o problema do sistema religioso. Eles não respeitam a colocação verbal e os tempos verbais. E aí continua enganando as pessoas. Onde está a morte, o teu arguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? O arguilhão da morte é o pecado. Quem praticava pecado? Os judeus. E a força do pecado era a lei. Mas se a Bíblia está dizendo aqui que a morte, o pecado, foi riscado, foi aniquilado na cruz, então quem era o diabo aniquilado na cruz? Era a lei, meus queridos, porque a força do pecado não era o diabo. A força do pecado não era um ser físico, não era um maligno. Ele não era dono do pecado porque ele nunca existiu, o ser diabo, que era o arguilhão da morte. Por que que a Bíblia diz que, vou voltar aqui a palavra, ver se eu acho aqui. Onde está a morte, o teu arguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? O arguilhão da morte era o pecado. Vem cá, onde existe o império, existe o imperador. Então, se a Bíblia diz que o império da morte, ele foi vencido na cruz, quem era o imperador da morte? Era a lei que imperava. Você entendeu, meu querido? Então, quem era a força do pecado? Era o diabo físico? Não. A força do pecado não era o diabo físico, o opositor. A força do pecado era a lei, que era um opositor, que era o que aconteceu com ela. Versículo 54. Olha, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, tragada foi a morte na sua vitória. Quando a morte pensava que ela teria vitória sempre, Jesus tragou ela na cruz. Eita Deus! Isso era, meu querido, o diabo do antigo pacto. Se o diabo existisse, Deus tinha que salvar todo mundo. Se o diabo existisse como ser. Por quê? Como que alguém ia chegar, Deus ia chegar diante de alguém e falar: olha, você vai para o inferno. Olha, Alberto, você vai para o inferno. Eu interrogaria Deus e falar: por inferno por quê? Deus fala: porque você pecou, você cometeu erro e o diabo te induziu. Eu falo: vem cá, Deus. Quer dizer que você cria um ser físico mais forte do que eu, e agora o Senhor deixou ele viver e ele me induziu a ser lançado no inferno, suposto inferno, e agora eu que tenho que pagar pelo erro dele? Você vê que não bate, meu querido. Se o diabo, um ser físico, existisse, ele era mais forte do que eu. Então como que Deus ia deixar ele me lançar no inferno? Então o errado aqui seria Deus. Porque para mim vencer o diabo, eu teria que ser mais forte do que o diabo. Você vê que essa matemática não fecha? O diabo, meu querido, que existe, é a carne do ser humano. É a concupiscência da carne. Eu te provei na Bíblia. Meu querido, você entendeu? Vou repetir para o sistema religioso.
Vocês podem não concordar comigo, mas eu tenho o direito, eu tenho o compromisso e não vou ficar calado. Enquanto Deus estiver levantando ensinadores da graça no mundo inteiro, ninguém mais vai continuar sendo enganado pelo sistema religioso. Agora, meu querido, isso não é para você pasmar, não é para você ficar surpreso, mas no mundo inteiro as pessoas estão se libertando do sistema e Deus está usando quem? Os pequenininhos, os fraquinhos, sem muito entendimento, sem muito conhecimento, mas entenderam a revelação da graça, não aprenderam a futurizar a Bíblia e hoje estão aí, centenas, dezenas, centenas e aos milhares. Deus está usando para abrir os olhos, mas só vai abrir os olhos quem tiver interessado em entender sobre a graça de Deus. Ô meu querido, muito obrigado mesmo, porque nós estamos, como que eu uso a expressão? Simplesmente nós estamos, é impossível descrever a nossa alegria. Estamos muito e muito felizes com a graça de Deus. Fique na paz. Não se esqueça de dar os seus likes, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho e também deixar os seus comentários. Fique na graça e fique na paz. Amém? Graças a Deus. Amém.